Era manhã em Jerusalém. O sol ainda não perfurava as sombras densas que repousavam sobre os montes, mas algo além da madrugada pesava sobre a paisagem. Um pressentimento, um silêncio carregado de julgamento. Jesus caminhava com os seus discípulos, saindo de Betânia, descendo em direção ao templo. O som de seus passos misturava-se com o canto dos pássaros, mas o céu permanecia turvo, como se a criação prendesse o fôlego diante do que estava para acontecer. E então, à beira do caminho, uma figueira, alta, viva, envolta em folhas brilhantes. Uma imagem de promessa, uma silhueta de esperança para quem tem fome. Mas havia algo estranho em sua exuberância. Jesus se aproximou, o grupo parou. O olhar do Filho do Homem atravessava o verde como lâminas que sondam a alma. Folhas, somente folhas, nenhum fruto. Era tempo de fome, mas a árvore se vestia como se tivesse algo a oferecer, como se dissesse: venham, comam, saciem-se. Mas era mentira. Não era apenas uma árvore. Era uma parábola viva. Era uma profecia enraizada no chão, aguardando o juízo. Jesus, o justo, olhou-a como quem vê um povo, como quem sonda o coração de uma geração que tem aparência de piedade, mas nega o poder da vida. E então ele falou, não com grito, não com raiva, mas com o peso de um decreto eterno: nunca mais nasça fruto de ti. A maldição foi pronunciada e a sentença selada. A natureza tremeu em silêncio. O tempo se partiu, e a morte começou a descer pela raiz. Mas por quê? Por que tão severa punição a uma simples árvore? Porque ela era o reflexo do povo de Israel. Era o espelho do templo de pedra, cheio de rituais, mas vazio de arrependimento. Era o símbolo de líderes que se enfeitavam com títulos e vestes, mas cujos corações estavam secos como a figueira que agora morria. A figueira não era culpada de estar fora de estação, mas era culpada de mentir, de ostentar o sinal da vida sem jamais entregá-la. Assim também era a casa de Israel, com folhas de tradição, mas sem o fruto da justiça, com aparências religiosas, mas sem misericórdia, com a Torá nos lábios e a idolatria no coração. Jesus pronunciava o fim de uma era. A paciência divina se esgotava, e o juízo começava entre os que diziam conhecer a Deus, mas o rejeitaram quando ele veio. Na manhã seguinte, ao voltarem pelo mesmo caminho, os discípulos olharam para a árvore, e o espanto tomou conta de Pedro. Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou, desde a raiz. E Jesus, com olhar firme, não respondeu com surpresa, porque o juízo não é acidental, é semente antiga, que cresce em silêncio até o dia do corte. A figueira estava morta, mas não era apenas ela. Algo mais estava morrendo ali, algo mais profundo, mais sagrado, mais terrível. O tempo da aparência havia terminado, e a lâmina da verdade agora descia, cortando tudo o que era vão. Na manhã seguinte, ainda envoltos no silêncio do que haviam testemunhado, os discípulos desciam o caminho de Betânia para Jerusalém, quando a visão os fez parar. Ali estava ela, a figueira amaldiçoada, agora completamente seca, não apenas murcha, não apenas sem folhas, seca desde as raízes, como um corpo cuja alma fora arrancada. Pedro, o impulsivo, foi o primeiro a falar. Sua voz misturava espanto e temor. Mestre, olha, a figueira que amaldiçoaste secou. Mas Jesus não respondeu de imediato. Ele olhava para a árvore como quem enxerga além da madeira, além da casca morta. Seus olhos perscrutavam o invisível, porque a figueira era mais que uma árvore. Ela era uma parábola viva, um símbolo carregado de julgamento, uma denúncia silenciosa contra tudo aquilo que brilha sem luz, que se exibe sem verdade. Aquela árvore, tão cheia de folhas no dia anterior, era agora um túmulo sem epitáfio. E ali, entre seus galhos retorcidos e estéreis, o Cristo revelou uma lição que atravessaria os séculos.
A figueira representava Israel, a nação eleita, que fora chamada para ser luz entre os povos, mas que agora vestia-se de folhas rituais, festas, ofertas, doutrinas, sem produzir o fruto do arrependimento e da justiça. Era o povo que dizia conhecer a lei, mas rejeitava o legislador quando ele se apresentava diante deles. As folhas eram abundantes, sim, como também o eram os discursos dos fariseus, os trajes dos escribas, o incenso no templo e as canções nas sinagogas. Mas Jesus, o Santo de Deus, procurava algo mais profundo, fruto verdadeiro, fé viva, compaixão real, obediência que brota do quebrantamento, e encontrou apenas a ilusão, porque a religiosidade pode ser verdejante, sonora, perfumada. Pode parecer viva, cheia de movimento, cheia de tradição, mas se não há fruto, o céu não se impressiona. E onde não há fruto, haverá julgamento. E onde há apenas aparência, o tempo da graça se transforma em espada. Jesus não amaldiçoou a figueira apenas por não ter figos. Ele a amaldiçoou por mentir com suas folhas, por proclamar uma estação que não existia, por representar uma fé de superfície bonita aos olhos dos homens, mas vazia diante de Deus. Era assim também com o templo de Jerusalém, para onde Jesus se dirigia logo em seguida. Imponente, majestoso, recoberto de ouro e mármore. Mas o coração de Deus já não habitava ali. O Espírito já não se deleitava entre os véus. O altar fumegava, mas o fogo era estranho. Era a figueira ampliada toda a aparência, nenhuma essência. E então, como um eco sombrio do juízo prestes a cair, Jesus olha para os seus e diz: tende fé em Deus, porque se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar no coração, mas crer, assim será feito. Era um chamado à fé verdadeira, a confiança que não brota da liturgia, mas do coração rendido, a certeza que nasce não da religião, mas da revelação. A figueira morta era um espelho cruel. Mostrava o que acontece com todo aquele que finge vida espiritual, mas se recusa a frutificar. Era o julgamento dos que honram com os lábios, mas cujo coração está longe. Era o aviso de que nem toda árvore verdejante é aprovada pelo céu. E ali, sob a sombra de galhos que já não abrigavam ninguém, os discípulos começaram a entender: o tempo da aparência chegara ao fim. Agora era o tempo do fruto. A manhã se ergueu fria sobre Jerusalém, mas havia calor nos olhos do Mestre, um fogo silencioso, como o de uma lâmpada prestes a ser apagada. Na estrada que levava ao templo profanado, os discípulos caminhavam em silêncio, sentindo o peso do olhar de Cristo, um olhar que parecia atravessar o tempo e as pedras, sondando corações, discernindo espíritos. Foi então que a viram. A figueira estava lá, parada como um cadáver à beira do caminho. Seus ramos agora pendiam como braços quebrados, suas folhas, outrora verdes, estavam secas, enroladas, mortas. E Pedro falou com a surpresa de quem vê juízo onde esperava apenas metáfora: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou desde a raiz. Desde a raiz. Não fora apenas uma murcha visível. Não foi o vento, nem o tempo. Foi a palavra, a sentença do Verbo eterno que apodreceu sua essência. E ali estava o sinal, não apenas da árvore, mas de uma geração. Uma nação com a aparência da piedade, mas que negava seu poder. Rituais abundantes, folhas em profusão, mas sem o doce fruto do arrependimento, sem o sabor da justiça, sem o perfume da misericórdia. Era sobre Israel, era sobre nós. A figueira fora um espelho da alma humana, bonita por fora, seca por dentro. Jesus, naquele ato, selava um aviso a todos os tempos: o juízo não espera sempre. O tempo de frutificar tem limites. O rei pode passar e não voltar. O templo em Jerusalém seria purificado e, mais tarde, destruído. Os sacerdotes, silenciados.
as pedras, lançadas ao chão. Porque o Criador não suporta o engano vestido de religião, não se agrada de folhas sem frutos, não se encanta com aparência. Ele procura fome de justiça, sede de retidão, frutos dignos de arrependimento. E a figueira secou como sinal de um juízo que viria e que ainda virá, porque ele ainda caminha por entre as figueiras humanas, ainda sonda vidas que florescem em vaidade, mas negam o fruto da entrega. Ele ainda busca nos galhos da nossa fé algo que o alimente, compaixão, verdade, fidelidade, quebrantamento. E ai daquele que se cobre de folhas para esconder a nudez da alma. Pois o mesmo Verbo que criou todas as coisas, também sentencia o fim do que é inútil, do que é disfarce, do que apenas finge viver. Não se engane, o tempo da colheita se aproxima. O rei se ergue entre as nuvens, e quando vier, não procurará folhas, mas frutos. E então, muitos galhos secarão a sua palavra, muitos templos o irão sob seu olhar, e toda aparência será queimada pelo fogo da sua glória. E será tarde demais para frutificar. Se esta história tocou algo em seu espírito, compartilhe, comente o que ela te revelou, curta, inscreva-se no canal A Bíblia Oculta, e ative o sininho, para que o próximo juízo também te encontre desperto.